Excelente notícia no São Paulo sobre contratação em definitivo de jogador. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre bastidores, tem mais bastidores aí da situação envolvendo São Paulo e CBF, vamos falar sobre isso e muito mais, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. São Paulo ontem, rapaz, na sexta-feira, divulgou de forma oficial um boletim médico, né, informando lá cada situação, cada jogador lá certinho, bonitinho, né? Só pode ter alguns jogadores machucados e foi divulgado ontem aí o boletim médico. O que é que a parte política não faz, hein, seu Casares? O que é que a parte política não faz? Entendeu? A gente sabe muito bem, né? Pode enganar um aqui, pode enganar outro ali, mas eu não vai enganar. E nem a maioria, né? Porque a maioria não se engana mais com as decisões, né? E também com o poder da lábia que o presidente tem. Porque isso é uma coisa que ele faz muito bem. Se ele é incompetente como presidente, uma coisa que ele faz muito bem é falar, né? Ele se comunica não, né? Porque o São Paulo é um clube que ele não se comunica com o torcedor, não é a palavra. Ele é um cara que ele sabe falar bem, né? Então quando ele dá entrevista, sei que ele sabe falar, né? Sabe fugir de uma pergunta. Então é um cara que sabe falar bem. E, como eu falei, pode enganar um, pode enganar outro, entendeu? E a gente sabe muito bem, né, que essa mudança, né, o GE fez uma matéria sobre isso, que o São Paulo agora vai ter uma mudança aí para ter transparência com o seu torcedor. Então já começa errado, porque se vai ter transparência é porque antes não tinha, né? Já começa por aí, entendeu? Ah, Gabriel, tá reclamando agora que tá soltando um boletim médico? Não, muito pelo contrário. Ótima notícia aqui. A questão é, a gente sabe, né, que não é bobo, sabe muito bem que isso aqui é política, não é, porra, o São Paulo agora vai deixar o torcedor bem informado. Não é isso, os caras estão, porra, né, pro torcedor. Então nem pro torcedor, cara. Isso aqui é política, entendeu? O presidente tá cada vez perdendo mais apoio político, cada vez tem mais conselheiros aí contra a gestão, contra o presidente Casares. Ele tá muito enfraquecido em todos os cenários. O time esportivamente não entrega, entendeu? Então, tipo assim, todos os cenários, o Casares, irmão, tá cada vez pior, cada vez perdendo mais força. E agora ele tá tentando fazer aí uma mudança de rota para tentar salvar alguma coisa, né? Por isso, essas mudanças aí, né? Agora vai ter coletiva uma vez no mês, agora vai abrir treino uma vez na semana para imprensa, boletim médico sempre, agora vai divulgar a venda, né? Os valores ali das vendas dos jogadores, entendeu? Devia ter feito isso na venda do Henrique Carmo, né? Que ninguém fez, do Henrique Carmo, né? Devia ter divulgado os valores da venda do Matheus Alves nas redes sociais, não colocou, né? Eu lembro que só comunicou lá, São Paulo você vai vendo o Matheus Alves pro CSKA e não sei o que lá. Valor ninguém botou. Do Henrique Carmo nem citaram, né? Acho que eles ficaram com tanta vergonha, tão constrangidos, que nem conseguiram colocar, né, um post lá sobre a venda do Henrique Carmo pro CSKA, se não me engano também, né? Enfim, pouco importa isso aí. Agora tá com a mudança e agora tem transparência, né? A gente sabe, né, cara? A gente tá aí, né, mexida, fazer alguma coisa, ver se volta a ter um apoio aí, porque tá cada vez pior, tá? A situação do presidente tá cada vez pior. Cada vez é mais gente aí contra ele, né? Porque a gestão é tão ruim que, tipo assim, todo mundo que apoiava ele, irmão, tá cada vez mais gente aí no contra a gestão, porque a gestão é muito ruim, né? Isso é coisa bem óbvia aí, entendeu? Tá aí, ó, o São Paulo divulgou nesta sexta-feira o seu primeiro... Olha, já começa com isso aí, né? Tem o quê? 4 anos, 5 anos de gestão, aí tá aí. São Paulo divulgou o seu primeiro boletim sobre a situação de todos os atletas machucados do elenco. Numa das ações prometidas pela diretoria para aumentar a transparência e o acesso do torcedor aos bastidores do clube. Eu falei sobre a questão política, né? Fora que tem também protesto, torcedor xingando ele no estádio, falando fora Casares, né? Vários lugares do Brasil aí, né, com torcedores se movimentando, né, com faixa fora Casares, fora Belmonte. Isso aí também é uma coisa também importante, né, das mudanças aí, né, em relação à diretoria do São Paulo. O bicho tá pegando aí, tá? Vamos lá, ó. Atualmente, 5 jogadores do São Paulo estão em tratamento. Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan e Rafael Tolói, tá? Desses 5 jogadores, o Tolói é quem tem a situação mais avançada. Ele trata uma lesão na região posterior da coxa esquerda, sofrida no dia 29 de setembro. Segundo o São Paulo, de forma oficial, o zagueiro realiza tratamento clínico e programa de exercícios de fortalecimento. Tá? Foi o que o São Paulo divulgou em relação ao Rafael Tolói, entendeu? Acho que, não sei se contra o Grêmio ele volta, mas não foi uma lesão grave, né? Se ele não voltar contra o Grêmio, acho que contra o Mirassol ele deve estar de volta aí, né? Não vai
ser um problema aí não, né? A gente imagina, né? Jogador que tem uma idade mais avançada, né? Então tem tudo isso aí tem que levar em consideração, tá bom? Outra informação importante do boletim do São Paulo é a escolha para o tratamento de André Silva. Essa aqui é uma questão importante. Até algumas semanas atrás, havia uma indecisão sobre o método de tratamento para lesão no joelho direito do centroavante, que rompeu o ligamento cruzado posterior e sofreu também um estiramento no ligamento cruzado anterior. Havia dois caminhos: o tratamento conservador ou a intervenção cirúrgica. Segundo o boletim do São Paulo, o atacante vem sendo submetido a um tratamento conservador de uma lesão no ligamento cruzado posterior e também um estiramento cruzado anterior do joelho direito, sofrida no dia 24 de agosto. O jogador vai seguir tratamento clínico e programa de exercício de fortalecimento e controle motor sob os cuidados da fisioterapia, tá? Então essa é a questão, entendeu? Tipo assim, até 2 semanas atrás os caras estavam cirurgia, tratamento conservador. Vai fazer o quê? Né? Por enquanto estou fazendo tratamento conservador. Vamos ver aí se vão manter o tratamento conservador até ele se recuperar e voltar, ou se do nada, né, vão inventar não, se do nada aí vão mudar, né, a rota e fazer uma cirurgia no André Silva. Vamos ver. O que não pode acontecer nisso aqui, tipo assim, eu não sou médico nem nada, mas tipo assim, a questão é o seguinte: vai fazer tratamento conservador? Que faz o conservador. Só não pode perder tempo, né, fazendo um tratamento conservador, aí depois, não, vamos fazer uma cirurgia que é melhor. Aí é complicado, né? Tô falando isso aí porque já aconteceu. Aconteceu com o Caleri, entendeu? O Lucas, por exemplo, ficou 6 meses aí, né, com dor no joelho e demoraram 5 meses, né, cara? O Lucas ficou, dos 6 meses que ele ficou fora, o Lucas ficou 5 meses com dor no joelho, com dor no joelho, com dor no joelho, e só 5 meses depois foram descobrir, né, que era a fibrose no joelho que estava causando a dor no joelho do Lucas. Aí fizeram a artroscopia e agora está resolvido. Então os caras demoraram 5 meses para descobrir o que é que causava a dor no joelho do Lucas. Entendeu? Isso não é muito normal, né? Não é muito normal. Não sou médico, mas não sou otário. Vai aí ver em outros clubes, né, e pega as mesmas lesões que os jogadores do São Paulo sofrem e olha quanto tempo os caras voltam nos outros clubes. Não precisa ser médico para saber disso. É só pesquisar, ficar bem informado. Entendeu? Buscar informação que você sabe disso. Então essa é uma questão aí, né? Porque o DM do São Paulo não recupera e quando recupera demora. Essa é uma questão. Enfim. Falamos sobre o Tolói, falamos aí sobre o André Silva, né, que por enquanto está fazendo tratamento conservador e deve seguir nessa toada aí. Luan, com uma lesão no músculo adutor direito sofrido no dia 21 de setembro, o volante segue tratamento clínico e realiza um programa de exercícios de fortalecimento sobre os cuidados da fisioterapia. O Luan estava ali no crescente, né, ganhando oportunidades ali com o Crespo, um joguinho aqui, um joguinho ali. Aí entrou como titular no jogo contra o Santos. Eu acho que foi o único jogo que ele começou como titular foi contra o Santos. E foi o jogo que ele se machucou. Então, complicado aí. Jonathan Caleri, o atacante que há pouco mais de 5 meses foi submetido a uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, finalizou a fase de recuperação com a fisioterapia. E na próxima semana, ele inicia os trabalhos com a preparação física. Comentamos aqui sobre isso, né? Informação que o Jair tinha trago em primeira mão, né? Antes do São Paulo soltar o boletim, que o Caleri tinha dado uma avançada, né? Que a partir da semana que vem, ele começa a fazer trabalho com a preparação física, dando mais um passo, avançando bem na sua recuperação. Gabriel volta esse ano? Não volta esse ano. É só pro ano que vem, 2026, ele não joga mais esse ano. Mas, independente disso, notícia boa é que ele tá avançando, né? Tá fluindo aí as coisas pro Caleri, né? Porque foi uma questão bem grave, né, cara? Cirurgia, né? É uma reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, né, cara? 5 meses tem que ele se machucou, então, tipo assim, uma lesão bem grave, né? Então, é óbvio que por isso ele vai voltar só no ano que vem. Então, quando a gente tem notícia que tá avançando, né, que ele tá dando passos importantes, né? Sempre bom comentar aí, porque é uma ótima notícia aí. Bom, e por último, né, curioso, né, já falar agora do Rian, né, dos 5 machucados, 3 são centroavantes, né, o André, já comentamos, André Silva, falamos do Caleri agora, e agora o terceiro que é o Rian, né, dos 5 jogadores que estão no DM, 3 é centroavante, pra você ver como é que é, né, cara. Submetido também a uma cirurgia, né, cara, incrível o que acontece, é impressionante. Submetido a uma cirurgia para a correção de uma ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão meniscal no joelho esquerdo no dia 30 de julho,
O jogador segue aí, né, o programa de fortalecimento e controle motor sob os cuidados da fisioterapia, tá? Então essa aí é a situação que o São Paulo atualizou do Rian. Caleri, Rian, André, Luan e Tolói. Dos 5 machucados, 3 são centroavantes, né? E os 3 com cirurgia, né, cara? Aliás, 3 não, né? 2, que é o Rian e o Caleri, né? O André não fez cirurgia, mas a lesão dele é tão grave quanto a dos outros, né? Tanto que ele só volta a jogar em 2026. Então tá aí o novo e agora transparente São Paulo, divulgando aí o boletim médico, né, dos 5 jogadores que estão aí no DM. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui, bora falar agora sobre bastidores, sobre ainda a questão da arbitragem, CBF, São Paulo e tudo mais. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo recebeu pedidos de desculpas do presidente Sami Chaldi e de Rodrigo Sintra, que é o chefe de comissão da arbitragem da CBF. A alta cúpula do São Paulo, isso aqui é umas coisas que me irritam de um jeito, viu, cara? A alta cúpula do São Paulo reconheceu que a entidade esteve ao seu lado e fez de tudo para deixar transparente todas as polêmicas até aqui. Né? Transparente, divulgou áudio 3 dias depois. Né? O jogo foi no domingo, divulgou os áudios na quinta. Né? E ainda ficou faltando um, né? Que divulgou o último só à noite da quinta-feira. Né? Então, tipo assim, transparência entre aspas, né? Bem entre aspas, aí. Eu fico impressionado quando a gente fala sobre a questão de bastidor, a gente fala muito sobre a postura, né? E sobre o jeito que o Casares né? Que é aquele cara que gosta de compor com todo mundo, é amigão, né? Não tem atrito com ninguém, não bate de frente com ninguém, né? Aí tá aí, olha a inocência da diretoria do São Paulo. O São Paulo entende que tudo o que envolveu o Choque Rei possa ser o início de uma mudança radical na arbitragem do Brasil. Vai sim, vamos sonhando. Espera sentadinho, pega a pipoca, tá? E pode esperar a vida inteira que não vai mudar, tá? Não vai mudar, até porque o Rodrigo Sintra, que muita gente tá criticando, né? Que é o chefe da comissão, não vai sair essa informação, já que ele não vai sair, né? Que ele vai continuar. Então, irmão, é desse nível para pior. Dificilmente vai ter uma mudança aí em relação à arbitragem. Pô, já teve erro de direito ano passado contra o Fluminense, né? Aí a CBF reconheceu o erro de direito de São Paulo. Beleza, obrigado, né? É por isso que toda hora o São Paulo é prejudicado. Porque ninguém bate de frente, porque ninguém aparece, porque todo mundo acha legal. Pô, pedir desculpa, ó São Paulo, desculpa aí pelo erro, ó o Casas. Ó, excelente, obrigado. Importante é que reconhecer o erro, faz parte, vamos pra próxima, né? É sempre assim, cara. O pênalti do Vitor Roque, aquele pênalti ridículo, né, que teve lá do Vitor Roque na semi do Paulistão, que eliminou o São Paulo, o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da FPF, Federação Paulista, deu entrevista no dia seguinte, depois que o campeonato acabou, né, reconhecendo o erro ao São Paulo. Beleza, é isso, estamos satisfeitos. Essa é a diretoria que gera o clube, entendeu? Por isso que toda hora, por isso que é assim sempre contra o São Paulo, né? E vai continuar sendo assim enquanto a diretoria não mudar a postura aí. Enquanto não mudar, vai ser desse jeito aí, entendeu? Alexander Vieira, ótima notícia sobre o Marcos Antônio, né, que o São Paulo já trata ele aí, né, cara, como quase comprado, podemos dizer assim, né, porque tem alguns moldes aqui interessantes. Alexander Vieira, o São Paulo está praticamente certo de contar com o Marcos Antônio em definitivo a partir de 2026. Uma cláusula no contrato de empréstimo com a Lazio prevê que o São Paulo será obrigado a comprar o meia caso ele entre em campo pelo menos 5 vezes na temporada, tá? Então, se ele jogar 5 jogos no Paulistão, entrar em 5 jogos, o São Paulo já é obrigado a comprar o Marcos Antônio. Internamente, a diretoria considera a condição simbólica. Apenas uma lesão grave poderia impedir a concretização da transferência. Por isso, a permanência do jogador já é tratada como parte do planejamento esportivo do clube, né? Então, o São Paulo trata como, cara, ó, muito fácil, se acontecer uma catástrofe, né, ele não entrar em campo, aí se ele entrar em campo não tem como ele bater a meta. Agora, só ele entrar em 5 jogos no Paulistão que já o São Paulo já é obrigado a comprar o Marcos Antônio de forma definitiva, tá bom? O valor da compra, tá, é de 4 milhões e 200 mil euros, né, convertendo de hoje dá 26 milhões e 700 mil reais. Se for olhar aí o jeito que está inflacionado o mercado, se for olhar aí transferência de jogadores aí, bem mais ou menos, né, cara, por valores aí absurdos, isso aqui é um baita negócio do São Paulo, entendeu? E detalhe, né, são 26 milhões e 700 mil reais a ser pago em 3 anos.
diluindo o impacto financeiro, permitindo com que o Marcos Antônio seja utilizado normalmente em 2025, sem um custo imediato. São Paulo trouxe ele por empréstimo de 24, né? O empréstimo até metade de 25. E nesse contrato de empréstimo, São Paulo tinha que ter pagado o Marcos Antônio esse ano, ou pelo menos uma parte, né? Você pode estender o empréstimo dele até o final do ano e, se ele jogar 5 jogos ano que vem, o São Paulo é obrigado a comprar ele, tá bom? Ele está emprestado, né, no contrato atual, né, até o meio de 2026. Ele foi até o final do ano, né, até o meio de 2026. O jogador conquistou todo mundo aí já reconhece o Marcos Antônio, né? Ele conquistou aí a torcida e é visto pela comissão técnica como uma peça estratégica para o bom desempenho. O modelo de negócio deve ser adotado para as próximas janelas, que é o empréstimo de um jogador com boa idade, vindo da Europa e que possa evoluir no clube. Esse aí foi um baita negócio da diretoria, né? Que só faz besteira. Esse aí foi um baita negócio, entendeu? Foi um baita negócio. A negociação segue a tendência de novos contratos com gatilhos viáveis e pagamentos escalonados, equilibrando as finanças e reforços pontuais, né? Que é São Paulo vê que o Marcos Antônio é um modelo para se repetir, né? Trazer um jogador jovem, com boa idade, vindo por empréstimo, né? E com opção de compra para comprar só no futuro, caso o jogador vingue, como é o caso do Marcos Antônio. Então, São Paulo vê que essa contratação é um exemplo, né? Uma referência para buscar novos jogadores nas próximas gerações. É um método interessante, né? Trazer um jogador jovem ali, né? Tá com pouco espaço no clube dele, como ele estava na Lazio. São Paulo trouxe, deu super certo, virou simplesmente o melhor jogador de São Paulo e vai ser comprado em 2026, né? Entrar 5 jogos aí em campo, vai ser comprado de forma definitiva. Ótima notícia. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.